E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E olha, hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê, né? A gente vê que já teve muitas polêmicas, né? O porquê que as pessoas acreditam em outras coisas, em outros deuses que não seja Deus. Não acreditam em Jesus também, mas às vezes acreditam em outros santos, como eles podendo fazer milagres. É uma coisa para se discutir, isso já é uma polêmica que já vem desde lá de trás. E às vezes, a pessoa que entra num debate que vai falar sobre esse assunto, que quer, né, explicar, às vezes fica chato, fala, pô, esse cara ele acha que ele é dono da verdade, né? Esse cara ele quer colocar isso na minha cabeça. E às vezes fica, nossa, aquele cara ali, ele é meio assim, ele só fala disso, né? E às vezes, talvez porque às vezes não sabe explicar, não sabe conversar, mostrar, né, o que de fato é a verdade. Antes de tudo, de eu entrar nesse assunto, eu quero dizer para você que está assistindo aí, independente da religião que você é, que o meu máximo de respeito, eu respeito todas as religiões, respeito a sua fé. Eu, sabe, longe de mim ficar criticando, ficar acusando, julgando. Não, eu respeito a sua fé. Só que assim, a verdade, ela precisa ser dita. Quem já fez aula, por exemplo, de apologética, né? Sabe que é em defesa da fé. Em defesa da. Não que Deus precisa de um defensor, não, Deus não precisa. Mas defesa da fé, defesa da verdade. Né? Da mesma forma que Jesus mandou os discípulos vir trazer a verdade e pregar a todas as nações, né? Não impor, obrigar, mas ensinar e falar da verdade, né? O nosso papel é esse: falar a verdade, falar sobre a verdadeira fé. E aí às vezes você me pergunta, fala, tá, mas por que por exemplo, vamos dar um exemplo muito claro hoje, que muitas pessoas, os cristãos, não vou falar evangélicos porque tem mania de separar evangélico, porque todo mundo é cristão que crê em Cristo. Mas por que as pessoas hoje, por exemplo, debatem, falam muito da questão da pessoa crer na santa, né? Lá na Maria, ou Nossa Senhora da Aparecida, né? Vários nomes. Por aí você já vê que é meio estranho, porque tem vários nomes, né? Se é a mãe de Jesus, é Maria, né? Quem que é essa Nossa Senhora de Aparecida? Mas tudo bem, isso é uma coisa dos católicos, eu respeito, não tem nada a ver. Tô só mostrando alguns detalhes para entrar no assunto. Tá, mas por quê? Vamos mostrar. Tem várias religiões, mas vamos pegar esse gancho, né, da de Maria. Tiago, mas por que os evangélicos, ou por que as pessoas não acham errado? E por que às vezes católicos, né, falando dos católicos, significado de católico é universal, né? Por que eles continuam crendo e às vezes escutam as pessoas falando? Talvez por causa da forma que as pessoas estão mostrando o evangelho, talvez com uma ignorância, com uma arrogância, com orgulho, com alguma pretensão de liderança, de mostrar que é o melhor, que sabe tudo. Tá errado, né, por aí. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a verdade tem que ser dita, Thiago, mas você é dono da verdade, só você sabe a verdade? Não. Se nós somos cristãos, né? Eu creio em Deus, você crê em Deus, nós cremos em Jesus Cristo. Para que haja essa fé, para que você creia, a sua fé é necessário que ela tenha uma base fundamentada. Tá? Eu gostaria que você que estivesse assistindo aí prestasse bem atenção. Principalmente talvez você que esteja na dúvida ou que creia em santos. Você precisa ter uma base fundamentada. Por quê? Por exemplo, eu vim de uma família católica. Hoje eu não sou mais. Eu passei 20, 18, 19, 20 anos mais ou menos. Não, mais, 25, 26 anos católico. Eu não tinha base fundamentada. Eu acreditava porque os meus pais acreditavam, porque eu aprendi a acreditar e eu vivia, eu nasci naquela cultura. Tiago, você tinha uma base fundamentada para acreditar na Maria, em São Jorge, não sei o que, todos os santos? Não tinha uma base fundamentada. Eu acreditava porque a minha família acreditava e me ensinou a acreditar naquilo. A partir do momento que eu passei a entender o que era fé, quem era Jesus Cristo, e para mim acreditar, ter fé, saber quem que era, porque eu não posso sair acreditando, entregando minha fé e orando para qualquer um. Tá entendendo? Não posso sair pedindo, orando para qualquer coisa, qualquer santo, não. Eu vou entregar a minha fé, o meu coração, o meu querer. Eu preciso saber para quem que eu tô orando. Eu preciso saber para quem que eu tô depositando minha fé, o meu coração, o meu desejo, os meus pedidos. Então chegou um tempo que eu comecei a me perguntar por quê?
A minha fé não tem uma base fundamentada. Ah, Thiago, mas espera aí, como assim? Eu vou na igreja católica, lá eles falam de Maria, falam de fulano. Exatamente, eu também ia, por exemplo, né? Como você vai em outros, ou alguém vai em terreiro, umbanda, enfim. Ah, lá eles falam disso. Lá eu vejo eles pregando, eles falando sobre isso. Exatamente, uma coisa é a gente pregar, outra coisa é você ler. Por quê? Agora eu vou chegar onde eu quero chegar. Se você crê em Deus, eu também creio. Nós cremos em Deus, Jesus Cristo, como Salvador. Se nós cremos, nós precisamos ter uma base fundamentada para que cremos nele. Qual é a base fundamentada? A base fundamentada é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada. Tem a Bíblia Católica também, que você pode olhar essa mesma Bíblia Católica também. Você pode olhar a base fundamentada. Quando você olha na Bíblia Sagrada, e quando você vai entender a história lá atrás, que a Igreja Romana, a Igreja Católica lá atrás, proibiu por muitos anos as pessoas de terem acesso às informações, que era a Bíblia Sagrada, onde Lutero desvendou isso e foi procurado, tentaram matar, correram atrás dele fazendo de tudo, porque ele queria distribuir a verdade para acordar as pessoas. Né? Então a própria Igreja Católica escondeu por muitos e muitos anos a verdade, porque não queria que ninguém soubesse. Porque tudo não passava de um trabalho para receber indulgências. Então é necessário estudar. Então, voltando aqui, onde eu quero falar. A base minha e sua de fé em Deus, em Jesus, nós precisamos ter a base que é fundamentada. O fundamentado é que ela vem de algo concreto, algo absoluto, algo provado. Bíblia Sagrada. Quando você vai até a Bíblia Sagrada e você folheia ela, estuda ela toda, que eu acho que os católicos poderiam estudar mais ainda, você não acha em nenhum versículo, nenhuma parte da Bíblia, algo que, por exemplo, Maria fez milagre. Que Maria curou. Que Maria fez isso, desceu do céu. Que Maria ressuscitou. Que Maria morreu para salvar as pessoas. Né? Que Maria foi crucificada. Enfim, a gente não acha nada disso. Tá? Ah, mas o São Pedro, não sei o que fez, porque falam São Pedro, né? São Paulo, que é Paulo, que são os discípulos, fizeram porque Jesus deu essa autoridade para eles, como deu para nós. Mas em nenhum momento Jesus falou que eles seriam santos. Falou, vai e pregue esse evangelho. E essas pessoas vão fazer ainda mais do que eu fiz ainda, crendo em Jesus Cristo. Mas a glória na Bíblia fala que sempre vai ser de Deus, nunca vai ser minha. Estão entendendo? Então, ou seja, voltando, a base fundamentada do cristão é a Bíblia. Então, como eu falei, com todo o respeito, eu respeito cada um, a fé, a crença de cada um. Mas a sua fé precisa ter uma base. Qual é a base dela? Onde você está entregando a sua fé, o seu desejo, o seu coração, os seus pedidos, orando pela sua família. Para quem? Ah, mas eu oro para santo ou para santa. Você não está orando para ninguém, você não está pedindo para ninguém. Tá entendendo isso? Ah, mas às vezes acontece milagre, eu vejo coisas acontecer. Claro que acontece, porque Jesus, ele leva em conta a sua ignorância e opera através da sua fé com o poder do Espírito Santo e não de Maria ou de outros santos. Estão entendendo isso? O que eu quero dizer, tentar mostrar com todo respeito, com todo amor, é que, meus irmãos, se você crê em algo hoje que cura, que faz isso ou aquilo que não seja Jesus Cristo, procure o fundamento dessa fé. Tá? Que é o que eu acabei de falar, da fé fundamentada. Qual o fundamento da sua fé? Não creia porque alguém te falou, não creia porque alguém te levou. Ah, eu vou levar fulano lá onde está tendo ali despacho, onde está tendo passe ali, porque eu fui lá e está acontecendo coisas. Jesus condenou tudo isso no passado. Se está acontecendo coisas ali, é que eu falei, Deus pode estar operando através da fé das pessoas na ignorância delas, ou o próprio diabo usa isso e engana as pessoas. Porque o diabo ele não liberta, ele escraviza, ele te deixa você preso ali num loop. Melhora, volta, melhora, volta, melhora, volta, não tá bom? Fica naquele loop. Pra manter, pra te enganar, fingir que tá dando certo e não dá, fingir que tá curando e não tá. Tá entendendo? Por quê? Porque, gente, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, esses três têm base na Bíblia. E a nossa fé fundamentada que na Bíblia dá poder e dá autoridade para nós orar e pedir, clamar e colocar nossa fé diante deles, de Deus. Vocês estão entendendo? Então é isso. A questão olha interessante esse versículo. Mateus 12:46.
Mateus 12:46. Enquanto Jesus estava pregando a grande multidão do lado de fora, sua mãe, aí vem sua mãe Maria, e seus irmãos também procuravam Jesus para falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos, viu Jesus, estão lá fora e querem falar-te. Onde ele estava pregando, eles estavam lá fora esperando para conversar com Jesus. Jesus, entretanto, respondeu, hora que trouxe a informação: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, onde ele estava pregando, ele afirmou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui nesse texto, ele já deixou uma base, um princípio para a gente crer que nem irmão nem mãe dele, não importa, não é melhor ou maior que ninguém. Não faz milagre, não opera nada que ninguém. Ou seja, todos podem ser considerados como mãe, irmão ou irmã dele, que operem milagre no nome dele, de Jesus Cristo Salvador. Por isso que tudo que é eu te repreendo, eu te curo, em nome de Jesus. Essa é sempre a oração, em nome de Jesus no final. Entende? Não dá para você estar num lugar, numa igreja, ou adorando Jesus, orando por Jesus. Não, agora eu vou orar, vou pedir para Santa. Ó, Santa, faz isso. Não, agora eu vou pedir para o Santo. Ó, Santo, você faz isso também? Não, agora tem o Santo das causas impossíveis. Agora tem o Santo do cachorro. Tem o Santo do carro. Agora tem o Santo da grama. Tem o Santo da porta. Tem o Santo da janela. Gente, não dá, isso não existe. Isso é uma mentira. Estão entendendo isso? Então, tenha a base fundamentada. Creia, você está crendo em Deus? Creia. A base do... Você é cristão? A base do cristão é a Bíblia Sagrada. Ela tem que te dar base para isso. Ela te deu base. Não tem heresia. Está correto o que está escrito ali, que você leu? Dentro do texto, do contexto? Amém. Fé naquilo, creia que Deus vai fazer. É isso, gente. Não tem segredo. Para a gente ter fé, não é simplesmente crer porque fulano falou, porque eu nasci acreditando, aprendendo isso. Não. Procure você o conhecimento. Né? Porque Jesus fala, quando vocês têm conhecimento e conhecem a verdade, que conheceis a verdade vos libertará. Conheça e busque a verdade. Traga a verdade. O que é a verdade? É a base fundamentada da sua fé. A Bíblia, a palavra, ela tem que ser base. Ela vai te dar base para você crer. E não o que os outros falam, o que os outros pensam, o que você viu, o que você escutou alguém falar, mesmo que seja um pastor o que for pregando. Olha na Bíblia para ver se ele está pregando corretamente. Porque a base da sua fé não é o pastor, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Valeu, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que precisam aprender mais e me aguarde até o próximo vídeo.